Salmo 19. Ao mestre de canto, um salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs o sol uma tenda, e aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Bom, hoje nós temos aí a lição 4, os sacramentos e a palavra. A Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz. Portanto, age não somente em algum tempo, período histórico, mas é viva e operante sempre em todas as épocas. Em nossa época não é diferente. Afinal de contas, suas qualidades agem pelos séculos. A Bíblia nos ensina sobre a origem, o sentido e o propósito do homem, que foi criado segundo a imagem e semelhança do Criador. Ela nos ensina sobre a criação, a queda, a redenção, formando um quadro que torna a realidade compreensível e nos ensina absolutos morais verdadeiros. Quando nós estamos pensando em termos dos sacramentos, batismo e ceia, os dois estão irremediavelmente ligados à palavra. Não há batismo e ceia sem a palavra. É por isso que a tradição presbiteriana não existe a prática da celebração da Santa Ceia em casa para os enfermos. Isso é uma prática batista que foi incorporada pelo presbiterianismo no Brasil. Por quê? Primeiro, não há culto. Não tem culto. Você vai na casa de uma pessoa, faz um culto. O culto só é realizado com o povo de Deus, convocado solenemente e reunido para isso. Não é culto, não é reunião de oração, não é reunião de estudo bíblico, não é reunião no lar, é culto. Para que haja o culto, tem que ter todas as partes do culto. No lar, isso fica impossível. Fica impossível. Segundo, o texto declara que para tomar a ceia tem que ter quem julgue. Cadê os irmãos para julgar? Cadê a igreja para julgar? Tem igreja para julgar. Mas engraçado, esse dia eu estava vendo um exemplo, uma senhora sendo carregada de maca para dentro da ambulância para sair de uma cidade vizinha e ir até Goiânia fazer recadastramento para receber INSS. O povo carregando na maca, ajudando, vizinha, ambulância e tal, saiu no jornal para ir lá recadastrar para receber salário mínimo. Aí o cara encravou a unha do pé, não vem para o culto, fica em casa. Pastor, minha unha está doendo, traz a ceia aqui. Tem tanta disposição para ser carregado na maca para ir fazer recadastramento para INSS, mas para vir para o culto é uma indisposição com qualquer coisinha. Então não há justificativa, não há, para não vir. Segundo, que a nossa confissão de fé declara que é proibido servir a ceia a uma única pessoa. Cerimônia de casamento não pode, em casa, porque excluiria os demais. Então, ela condena servir ceia a uma única pessoa. Deve ser servida a todos os presentes que estão em comunhão.
ela deve ser servida. A Confissão de Fé de Westminster declara isso. Então, outro aspecto é que tem que ter pregação da palavra. Então, a pregação, ela deve vir antes da celebração da ceia. A celebração deve vir acompanhada da pregação da palavra. O ministro do Evangelho deve abrir as Escrituras e pregá-la. Nós vamos ver agora no Salmo 19, por que o salmista declara essa realidade ligada ao sacramento. É indispensável que no batismo e na ceia tenha que ter a pregação da palavra. Não pode acontecer esse sacramento sem a pregação da palavra. Então não dá para chegar lá, ler um texto, um Salmo 23 e dar a ceia para o povo. Tem que ter a pregação, ele precisa ouvir a pregação. Bom, em primeiro lugar, as propriedades da palavra. A glória de Deus é visível nas obras da criação, mas muito mais visível é a verdade proporcional na sua palavra escrita e Sagradas Escrituras. Você pode ver Deus na criação? Sim. Romanos, o capítulo 1, diz que o homem é indesculpável porque a revelação de Deus na criação o diz. O poder invisível dele é manifesto. Agora, na palavra isso é mais profundo. E além de ser profundo, produz salvação. Produz salvação. Então, o salmista Davi declara as características e qualidades da palavra de Deus no Salmo 19. Ele faz isso em 6 frases, nos versos 7 a 9. A primeira parte, antes do verso 7, de 1 a 6, fala sobre a revelação geral, aquilo que a criação mostra sobre Deus. Do verso 7 até o 9, ele vai tratar especificamente da palavra apresentando Deus de forma especial, salvadora. Em cada uma das frases, ele repete o nome Yahvé, que na nossa tradução, revista atualizada, é traduzido como Senhor com letra maiúscula. O Senhor Deus da aliança. Yahvé é o nome pactual de Deus, é o nome do qual Deus se colocou em relação pactual com o seu povo. Toda vez que a Bíblia usa o nome Yahvé, Senhor, ela está falando de Deus como em relacionamento pactual. Tá? É igual em casa, quando a Elaine fala assim, Carlos Júnior, eu nem vou, eu já desmaio no lugar que eu estou, o negócio ficou feio. Ela fala assim, Júnior, já sei que está errado, né? Porque todo dia, meu amor, meu bem, querida. Ele falou, Júnior, opa! Se falar Carlos Júnior, cai no chão ali mesmo e fico. Quando ela invoca esse nome, é seriedade. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. O presbítero Agel tem um filho dele que chama Agel Júnior. E a dona Kelly chama de Júnior. Quando ele está fazendo coisa errada aí no pátio da igreja, ela grita assim, Júnior! Aí às vezes eu me apresento que eu penso que é minha mãe, me lembro minha mãe chamando. Assim, Júnior, aí eu, opa! Aí eu, não é a irmã chamando o filho dela. Quando a Bíblia invoca esse nome, Yahvé, Senhor, ela está falando de um momento especial. A relação com o Deus pactual, um Deus que se dispôs a se relacionar com o povo pecador, e fazer esse povo o seu povo e ele o Deus deste povo. Então começa aí que nesse trecho Deus se apresenta como Yahvé. Em cada verso vai sendo utilizado o termo Yahvé, repetido dos versos 7 a 9. Temos então 6 títulos diferentes atribuídos à palavra de Deus que abrangem todo o conjunto da revelação divina. Observemos então atentamente o que essas expressões têm a nos ensinar sobre as qualidades das Escrituras. Em primeiro lugar, ele declara que ela é a lei do Senhor. A lei do Senhor, Yahvé, é perfeita e restaura a alma, verso 7, a parte A. Esse termo aí, restaura a alma, no original a expressão é salva, tá? A palavra de Deus salva, ela traz salvação. É literalmente isso que o hebraico está dizendo, a palavra de Deus traz salvação.
Então, em primeiro lugar, ela é reconhecida como lei. Os primeiros desses títulos, usados aqui para a palavra de Deus, é totalmente perfeita, livre de toda corrupção, corretamente cheia de todo bem e apropriada para o fim que foi destinada, segundo Timóteo 3,17. Serve para restaurar, reanimar, converter a alma a Deus e ao dever exigido pelo pacto da graça, firmado pelo Senhor com o seu povo. Então, vamos pensar um pouquinho. 6 dias da semana eu não estava no culto, estava lá fazendo minhas coisas do dia a dia, todo o meu serviço. É difícil a semana? Vocês ficaram doentes, enfermos, cansados? Ficaram? Sim, eu fiquei. Vocês passaram angústias? Alguém aí teve dificuldade para pagar as contas? Algum ente querido ficou enfermo, faleceu? Você teve problemas relacionais? Tiveram? Eu tive. Nessa semana, vocês pecaram? Que é isso aí não, né, pastor? A gente não peca, né? Claro que pecamos. Pecamos? Por ação e por omissão, os dois. Quando chegou hoje, o dia do culto, você veio cansado dessa luta toda, não veio? Veio encontrar com quem aqui? Comigo? Não, eu estou a semana toda aí, você pode vir. Com quem vocês vieram encontrar-se? Deus. À procura de quê? O Salmo 23 diz que o Senhor lá é Yahvé, é o meu pastor. O que ele faz? Traz refrigério para a alma, alimenta, sustenta, não é isso? Ele não faz isso? Vocês vieram. Pela palavra dele é que ele nos salva. Ele trata os pecados. Ele me muda. A palavra dele. Então, é assim engraçado porque a gente experimenta cada situação. O Isaac chegou esses dias e falou assim: pai, a mamãe falou que eu vim falar com você. Eu falei: o que foi? Fala, Isaac, ela gritou lá dentro. Aí ele: não, é porque eu não arrumei lá o meu quarto. Aí eu olhei assim, à volta tinha um monte de coisa que ela tinha me mandado fazer, eu não tinha feito também. Eu olhei para ele e falei assim: vamos orar para Deus ajudar a gente? Eu e você. Não é só você que deixa fazer as coisas, não, eu também deixo. Então vamos pedir a Deus que me ajude também, eu e você. Então quando eu venho ao culto, eu venho para isso. E aí a palavra pregada fala a mim. Me fala. E essa palavra mostra os meus pecados e apresenta a salvação. A mesa do Senhor apresenta o ato de que Cristo morreu e ressuscitou por mim. Então nela eu encontro alimento para a alma cansada da luta contra o pecado. E rogo a Ele que continue a manutenção da salvação em mim. Então, em primeiro lugar, a lei do Senhor, ela traz salvação. É por isso que é preciso ter pregação. Porque nela Deus me instrui, nela Deus fala a mim. Ele me diz o que eu devo fazer, como eu devo viver e o que eu devo abandonar. Esse é o primeiro papel da palavra. A lei alcança o seu alvo. Seu legislador, o Senhor da aliança, nos apresenta na lei aquilo que Ele deseja. O que eu devo fazer? Como eu devo me portar? A lei é o padrão do Senhor para a vida do homem. Desse modo, é a lei do Senhor que restaura a vida do homem em todas as suas faculdades e vontades intelectuais e morais. Nenhuma parte do homem está impossibilitada de ser restaurada pela lei do Senhor. Portanto, uma pessoa corretamente instruída na lei de Deus não necessita de mais nada para se tornar sábia. Então, há instruções para ouvir o sermão. A primeira instrução: você deve vir preparado. Quando vocês mandaram os filhos de vocês, ou vocês foram à escola, vocês foram preparados para isso? Foram? Sim ou não? O que aconteceu? Me digam aí, como é que vocês foram preparados? Ganhou um material. Daria certo já ser ir para a aula só com um garfo e uma faca?
Só para lanchar, né, cara? O que você precisa levar? Caderno, lápis, caneta, borracha, não é assim? O que mais? O que aconteceu? Nenhum de vocês recebeu uma instrução, presta atenção na aula, menino, respeita a professora. Não? Mas o pai de vocês, hein? Que coisa. Vocês formaram? Formaram? Não, né? Desse jeito também que vocês foram para a escola, não forma, não. Então meu pai sentou e falou assim: olha, obedece a professora. Naquela tinha que obedecer. O diretor chegava para a sala, a turma ficava em pé. A gente ficava em pé. Aí ele falava, quando ele saía a gente sentava. Hoje ele entra, o pessoal joga papel nele, né? Sai daqui! Mas ainda era assim, ele, olha, respeita a professora, chama de senhora, se chamar obedece, faz o que ela está mandando, respeita os coleguinhas, não é para sair até eu chegar, fica lá dentro do portão, cuida do seu material, tudo isso faz parte. O culto também exige isso. Você está indo para o culto, então leva o material. Qual é o material que você tem que trazer para o culto? No mínimo a Bíblia, no mínimo. Tem crente que vem sem. Tem crente que vem sem a Bíblia. Então a Bíblia, traz alguma coisa para fazer anotação, que você vai lembrar de tudo. Me cita aí 3 referências que eu li hoje no sermão. Tá vendo? Não adianta, não lembra. Então tem que anotar, não tem? Papel, caneta. Aí a disposição, ó, cuidado, comporta. Então eu acho interessante desse, um pai chegou e falou assim: fulano viu o filme, passou no cinema. Olha, tão pequenininho, mas ficou lá comportado, assistiu o filme todo, 2h10. Mas eu tive uma conversa séria com ele antes de entrar. Falou: não pode andar, tem que ficar sentado, não pode fazer barulho, tem que respeitar as pessoas. É engraçado, a criancinha foi e assistiu tudo. Aí vem pro culto, corre, pula, passa embaixo do banco, corre lá na frente, empurra o pastor, volta correndo, faz avião aqui, escorrega no chão, apronta de tudo, grita, corre, esperneia. E os pais ficam parados olhando, que bonitinho, né? Não, é feio. Então instrui, chega lá, tem que sentar, sem barulho, comporta, presta atenção no que está sendo dito, é para você. Você tem que ouvir, atenta para o que está sendo dito, escuta. Essas instruções a gente não dá, nem segue. Aí vem de qualquer jeito, chega atrasado, entra correndo, não se levanta cedo. Então se eu chegasse aqui e falasse assim: Silvano, a presidente Dilma quer falar com você. Quinta-feira, 8h da manhã, lá no Palácio. O que você ia fazer, hein, dona Silvana? Havaiana, camiseta da última eleição com furo aqui. Como? Ia se arrumar toda. Ia sair de casa 7:45, quinta-feira de manhã, chegar lá na esplanada. Que horas? 6h da manhã para estar lá 8. Olha, isso que é antecipação. E também você ia chegar lá e falar qualquer coisa. Ei, presidente, hoje está seco, né? Não vai chover não, né? É assim também que você ia fazer? O que ia fazer? Eu contrataria um advogado. O que eu falo? Ia chamar alguém e falar: o que eu falo? Você ia ter que falar para alguém importante, Bento? Aí você chegou lá: gente, é o seguinte, vocês viram o jornal ontem? Legal aquela reportagem, né? O que você fez, Bento? Se preparou? Aí você tem cuidado com o que fala, né? As palavras. Eu já tive a oportunidade de pregar para o governador do Distrito Federal. E a assessoria falou assim: posso olhar o que você vai falar? E a poucos metros fica um segurança enorme, bem grandão, em pé. Se você começar a fazer coisa que não pode, ele chega lá, tira o microfone e pega você pelo braço e diz assim: vem aqui. Você não pode falar o que você quer. Se para falar para gente importante, para encontrar com gente importante, a gente toma todas essas precauções. E Deus? Ele é importante? Ele é? Pode responder, gente, não tem resposta errada, não. Sim, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Veja que Ele não é Senhor de servos, nem Rei de servos.
Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para me encontrar com Ele, eu tenho que me antecipar? Eu tenho que me vestir bem? Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo? Sim. E por que a gente não se antecipa, não se veste, a gente não tem cuidado com o que diz? Por quê? Meu professor lá no mestrado, do reverendo Daniel Santos, fez o doutorado dele lá nos Estados Unidos e congregou numa igreja lá. E um dia o pastor da igreja chegou e falou assim: você vai fazer oração no culto da noite. Aí ele, opa, e tal, que bom, né? E tal, ficou contente. Igreja muito grande. E ele falou: então você chega mais cedo a gente conversar. E ele chegou mais cedo e o pastor fez um pedido estranho para ele. Falou assim: escreva a sua oração e traga ela para eu ler. Aí, escreveu a oração? Trazer para outro ler? Estranho. E ele fez, né? Com muita dificuldade, escreveu e levou. E aí o pastor tomou a oração assim, leu. Assim, tá bom, pode ler ela no culto. Porque eu sei que nenhum de vocês aqui discursaria para uma autoridade assim livremente. Vocês escreveriam, tomariam cuidado com as palavras, escolheriam as palavras, se preparariam. Não ia para o fim do espelho se preparar? Por que com Deus a gente fala assim, de qualquer jeito? Qualquer palavra? A gente tem que ter cuidado. Então a gente tem que saber se o que a gente está dizendo não está contra a própria palavra de Deus. Deus declarou uma coisa, às vezes você ora outra. Não é uma grande afronta? Imagina, olha, você vai lá discursar a presidente Dilma, e se ela me chamou, eu não posso usar aquele momento para afrontá-la, chegar lá e falar assim: eu queria que você saísse do seu governo, pede logo um impeachment aí, ó, aceita, sai. Eu não posso, ela me chamou lá, eu tenho que honrá-la. Não quer falar bem? Então não vai. Você vai falar com Deus, fala de qualquer jeito. Então a palavra de Deus, ela vai me direcionar para a ceia, vai me conduzir, me orientar. Ela vai salvar a minha alma, restaurando, me conduzindo para que eu me apresente diante da mesa do Senhor. Eu não posso me apresentar de qualquer maneira, eu tenho que vir, passar por todo um processo. Então o culto começa com invocação, invocamos o poder dele. Acabou a brincadeira, agora a coisa é séria, Deus está aqui. Você não está mais no prédio, você não está mais na sua vida comum, você está no culto a Deus, no Santo dos Santos, o lugar que se alguém entrasse, morrer fulminado na mesma hora. E hoje não morre? Morre. Só que no último dia, no juízo final, no transbordar do cálice da sua ira, vai ser pior. Então muito cuidado, guarda o teu pé quando entrares na presença dele, é o que diz Eclesiastes. Então começou o culto. Aí vem o primeiro ato, confissão de pecados. Olha, dobra o joelho, coloca o rosto no chão e diga os seus pecados para ele arrependido. Se tem algum que você está lutando, diga assim: ajude-me. E ele é bondoso em nos ajudar. Mas não ache que você pode enganá-lo, que ele não está vendo. Não pense que ele não sabe. Nem tente obstruí-lo no processo de tratar você. Então muita gente fica criando desculpa. Fica inventando desculpinhas. Vem para o culto, confesse. Depois que confessa, vem a adoração. Nós agradecemos porque Ele nos deu perdão. Depois da adoração, nós o ouvimos e o obedecemos na ceia, no batismo. E Ele nos abençoa e vamos à nossa casa. Então toda essa ordem exige a pregação, porque ela me chama, ela me converte e me transforma. Segundo, o testemunho do Senhor. O testemunho de Yahvé é fiel e dá sabedoria aos simples. Verso 7, a parte B. O segundo título confere a certeza de que a palavra de Deus é segura e duradoura. O testemunho do Senhor é o fundamento infalível de conselhos verdadeiros e base segura de esperanças confortantes e duradouras. Ontem eu recebi uma publicação, foi feita pela revista Cristianismo Hoje, nos Estados Unidos, falando sobre a situação dos pastores.
Eu não vou conseguir lembrar de cabeça, mas eu vou apresentar para vocês aqui. É interessante, essa pesquisa foi realizada nos Estados Unidos, mas também reflete a realidade no Brasil. Deixe-me abrir aqui o arquivo. Diz assim: « 97% dos pastores já foram traídos e falsamente acusados ou feridos por seus líderes de confiança. 70% dos pastores batalham contra a depressão. 7.000 igrejas fecham a cada ano. 1.500 pastores desistem a cada mês. 10% somente se aposentarão como pastores. 80% dos pastores hoje se sentem desencorajados. 94% das famílias de pastores sentem a pressão do ministério. 78% dos pastores não têm amigos íntimos. 90% dos pastores relatam ter trabalhado entre 55 e 75 horas por semana. Orem pelo vosso pastor. É de fato uma realidade preocupante. No primeiro ano de ministério, eu fui buscado por uma senhora que bateu desesperadamente à porta da congregação que eu estava, chamando: pastor, me ajuda, e saiu correndo à frente. Eu a segui, chegando até a sua residência. Quando eu entrei, a casa estava vazia, e ela disse: eles foram embora. E eu então a perguntei: o que foi que aconteceu? Ela foi ao trabalho, nesse dia resolveram tornar a casa mais cedo. Quando ela chegou, não encontrou os 2 filhos, abrindo a porta do quarto, encontrou o filho de 17 anos tendo relação sexual com a irmã de 14 anos. Relação sexual mesmo. E aí ele falou que amava a irmã e tal, que se alguém impedisse eles fugiriam. E ela olhou para mim e falou assim: pastor, me ajuda. E falei: não sei o que eu faço, né? Se vocês não sabem, o seminário não tem instrução sobre isso. O que eu faço? Por isso que o salmista diz que o testemunho de Yahvé é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu fui à palavra de Deus buscar instrução. A Bíblia tem instrução para tudo. E encontrei instruções lá em Números, onde Moisés fala que maldito é aquele que deitar com a sua irmã. Ele deve ser tomado e apedrejado, morto e extirpado do meio do povo de Israel. Vocês acham que eu saí catando pedras para jogar, né? Não. Nós nos encontramos já próximos da divisa da Bahia. A polícia trouxe de volta para casa porque eles eram menores. E aí eu sentei com ele e falei assim: olha, filho, a Bíblia diz que você está em maldição. E é uma coisa tão séria que Deus, quando começou o povo dele, disse que essa pessoa tinha que morrer imediatamente. Você não vai morrer hoje, mas sua alma vai morrer aos poucos. A sua mãe, a sua irmã, a sociedade, as pessoas. Mas eu amo. Eu falei: você não sabe o que é amor, rapaz. Você não sabe o que é amor. Amor não é isso. O que você está vivendo não é amor, é paixão. A palavra paixão no latim significa sofrimento. É por isso que quando nós vemos na época que se celebra a ressurreição de Cristo, os filmes falam sobre a paixão de Cristo. A paixão é aquele momento de sofrimento que antecede a crucificação. É o momento que ele é chicoteado, espancado, depois é crucificado. Eu falei: o que nós sentimos na adolescência, na juventude, é paixão. Paixão passa, paixão acaba e paixão machuca. O que você está fazendo é mal e Deus declara que você deve ser morto. Eu não vou matar você, eu não permitirei que os vizinhos façam isso. Tem muita gente querendo fazer isso porque o que você fez à sua mãe é um mal terrível. Tem gente aqui que, se permitir, vai apedrejar você na rua, literalmente. Não permitirei isso, não acho que seja a solução. Mas a sua alma vai morrer por causa do seu pecado.
A palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Infelizmente, por não serem cristãos, eles foram conduzidos a atendimento por uma psicóloga. A psicóloga disse que ele tinha que satisfazer os desejos dele, e ela também. Então ela deu uma instrução bem maligna, dizendo assim: olha, experimenta ter relação sexual com outras pessoas e você vai ver que é bom. Então a solução está aí. E aí ele entrou numa vida de promiscuidade, a irmã também, e deixaram de buscar um ao outro e foram encontrar satisfação em muitas outras pessoas. Para a psicologia, o que importa é que eles se satisfaçam nos seus desejos. Mas a instrução bíblica é outra. O que você está fazendo é mal, é pecaminoso e você vai perecer por causa disso. Eu não tenho mais o que fazer. É a única coisa que a Bíblia diz que eu posso fazer. E assim tem sido durante todo o ministério. Por causa das situações que são incomuns, e o pecado é incomum, ele não é nada assim simples. A única fonte de sabedoria que eu tenho são as Escrituras, por causa da confiabilidade que há entre as pessoas e a figura pastoral. Então eu não posso tomar o que você me diz e levar para minha esposa, a não ser que você diga assim: olha, você pode dizer para quem você quiser, ou seja, notório e público. Mas se você me conta algo pastoralmente, eu não posso contar isso para ninguém. Tem que morrer comigo. E olha, carregar o problema de 160 pessoas, porque os 160 membros são pecadores, nas costas não é fácil. E a sabedoria vem só da palavra. Eu não posso chegar e falar: ô Moisés, hoje eu vim te trazer aqui uma notícia que até é ruim para o coração dele. Olha, fulano de tal, eu não posso dizer o nome. Ele vai ficar: poxa, quem é? O que está acontecendo? Que situação é essa? E no final das contas descobre. Porque ele começa a juntar as pecinhas. Então ele diz: vai lá na palavra que ela dá sabedoria, ao mais simples. Então a palavra nos concede sabedoria para lidar com as nossas situações. É por isso que ela é indispensável. Você veio para a ceia, tem uma situação. Essa semana eu atendi uma pessoa do sexo feminino, e quando é assim eu não peço para conhecer o pecado. E a pessoa então, ela está: pastor, tenho pecado, tenho lutado com o pecado, dê a instrução bíblica. E falei: agora procure na igreja ajuda, procure uma senhora de idade na igreja que lhe oriente, seja sábia nas escrituras, participe dos cultos, da ceia, conviva com o povo de Deus. Então quando ela vem à ceia e pede a Deus assim: Deus me ajuda, a palavra dele pregada dá sabedoria a ela, por mais simples que ela seja. Não é isso que está dizendo o texto? Da sabedoria, e ela aprende a lidar com o pecado, com as situações que cercam a vida dela. Então, em segundo lugar, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Terceiro, preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor, Yahvé, são retos e alegram o coração, verso 8a. O terceiro título apresenta os preceitos de Deus como exatamente acordes com as eternas normas e os princípios do bem e do mal, porque são retos. A observância dos princípios alegra o coração. Eu não sei quantos de vocês aqui experimentaram a vida de impiedade e se converteram, porque muitos vêm da infância, então estão sendo educados no caminho do Senhor, não foram experimentar o pecado em profundidade. Mas eu sei como era isso. Então eu sei como era abrir as escrituras e ter ódio, literalmente ter ódio. Eu tinha raiva, eu não entendia, eu ficava bravo, falava: não estou entendendo nada desse livro. E o pastor pregava, eu ficava com mais raiva ainda. Diz: o que esse velho está falando? Por que não termina logo? E para completar, o primo passava na porta de casa e falava assim: vamos para o clube hoje? Aí eu olhava para fora da igreja, você falava: olha o sol, os pessoal estão dando mortal dentro da piscina e eu aqui sentado. E não entendia nada. No dia que eu me converti, eu cheguei e falei assim: pai, me dá uma Bíblia. Aí ele: para de brincar comigo, cara, me respeita. Não, eu quero uma Bíblia. Que Bíblia, pai? Eu te dei 4, você perdeu as 4. Eu jogava fora, eu esquecia nos lugares, eu tinha raiva de carregar ela, porque naquela época ainda acontecia. A primeira vez que eu estava andando com a Bíblia na rua, um monte de amigos na esquina me viram: ó, o Bíblia. Cheguei na escola: ó, o Bíblia. E aí, Bíblia, como é que vai, Bíblia? Beleza, Bíblia? Vai pregar pra gente hoje? Vai ser adolescente ouvindo isso. Na época não tinha esse negócio de bullying, não. Na época até a professora ria junto com os caras de você. Hoje você é protegido, mas naquela época você padecia.
Aí eles desenhavam Bíblia na minha carteira. Aprontavam. Então eu ficava bravo com a Bíblia, ficava com raiva. Aí perdi a Bíblia, jogava fora, esquecia nos lugares. Perdi 4. Aí um dia que eu cheguei pedindo, ele falou assim: você tá de brincadeira comigo, né? Não, eu quero uma Bíblia. Que Bíblia? Nada, rapaz. Quero ler. Ler! Agora piorou mesmo, agora tá de palhaçada. Ler a Bíblia, E aí eu ganhei a Bíblia. Comecei a ler. E ela começou a ter sentido. 1 Coríntios 4 declara que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento para que não compreendam a verdade de Deus. Outrora eu estava com o entendimento cego. Quando eu me converti, eu compreendi. Aí sentava, ficava lendo horas e horas. Entendi, tinha alegria. E na igreja? Alguém pode ler? Eu começava a ler rápido. Era uma alegria ler a Bíblia em público. Andava com a Bíblia, lia para os colegas. Chegava na escola, o cara estava triste, lia a Bíblia com ele. Olha, eu li um salmo e diz isso. Ele está falando que ela traz alegria. Então, quando a pregação, nós nos tornamos alegres com a pregação, mesmo que ela nos entristeça, porque ela aponta o nosso pecado. Mas ao mesmo tempo que ela aponta o pecado, o que ela faz? Olha a solução contra o pecado. Então isso alegra, isso traz alegria. E aí a gente então experimenta esse regozijo. O mandamento do Senhor, Yahvé, é puro e ilumina os olhos, verso 8b. O 4º título nos diz que da mesma maneira que a luz não se mistura com as trevas, a lei de Deus mantém-se pura e intacta. Essa lei ilumina nossos olhos, guiando-nos pelo caminho certo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Muita gente não entende o que significa isso. Como os israelitas viviam no deserto, é muito perigoso andar à noite no deserto. Tinham víboras peçonhentas que podiam mordê-los, escorpiões que eles podiam pisar e picá-los, dunas perigosas que eles podiam cair e quebrar o pescoço. Então eles pegavam a vara, acendiam uma lâmpada com óleo, tipo aquela lâmpada do Aladim mesmo, de ferro, colocavam o óleo dentro e acendiam um barbante na ponta, amarravam nessa vara e levava junto dos pés. Era a lanterna da época. Então, quando ele diz lâmpada para os pés, ele está falando desse instrumento que ele utilizava à noite para poder andar. Não tinha poste, iluminação pública. Então ele ia com esse objeto conduzido próximo aos pés para iluminar o caminho, livrando-o dos perigos. Quando o salmista diz que a palavra de Deus ilumina, ela faz isso. Então ela mostra os perigos. Cuidado, olha o caminho que você está indo. Não faça assim, viva dessa forma, porte-se assim. É isso que a palavra de Deus faz. Ela ilumina o nosso caminho. E há muitos perigos. Muitos perigos. E você precisa livrar-se deles. E a palavra de Deus, ela faz isso. O temor do Senhor. O temor do Senhor, Yahvé, é límpido e permanece para sempre. Verso 9a. O conhecimento produzido pelo temor do Senhor é puro. O respeito a que os filhos de Deus são levados pela sua palavra constitui a verdadeira sabedoria. A palavra temor indica a advertência a respeito das maldições sobre a desobediência, que pronunciam um julgamento, que descrevem a Deus, um Deus irado com o pecado. Esse temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. A expressão temor evidencia o modo pelo qual o Senhor deve ser adorado. Portanto, há somente um culto verdadeiro quando Deus é adorado segundo prescreve a sua lei. O que a palavra de Deus produz em nós? Produz respeito. Lembram-se de José? Que a mulher de Potifar queria tomar para si? O que ele fez? Ih, agora não, porque Potifar está chegando, aí vai pegar a gente no flagra, né? Foi isso? Falou, sai daqui, isso é feio, hein, mulher? Credo, que mulher feia. Foi isso? O que aconteceu com ele? Ai de mim, pecar contra o meu Deus. O temor que ele tinha por Deus. Não é se o marido ia pegar ele traindo com a mulher casada. Não é porque ela era feia. E agora essa mulher feia vai ficar no meu pé o resto da vida, né? Não foi isso que assustou ele.
Era um temor interno a Deus. Ele diz: ai de mim pecar contra o meu Deus. E ele foge. Então a palavra de Deus também produz temor. Então, gente que não tem medo do pecado é porque não tem lido a palavra, não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse a Deus, fugiria do pecado, se afastaria do pecado, deixaria o pecado. Então ela produz temor. E juízos do Senhor, verso 9, por último: os juízos do Senhor Yahvé são verdadeiros e todos igualmente justos. A palavra de Deus sempre está em consonância com a verdade, pois o que Deus quer é sempre a verdade. Jesus, em sua oração sacerdotal, disse: a tua palavra é a verdade, João 17:17. Por isso, os juízos de Deus são todos justos, formando um único e um todo conciso: a palavra, a verdade e a justiça de Deus. Juízos indica que todos os termos desse trecho se referem aos julgamentos do Senhor. Calvino diz: Davi mostra que tudo quanto os homens empreenderam fazer, seguindo a mera sugestão de suas próprias mentes, sem sentir qualquer consideração pela lei de Deus, como uma regra, é errado e falso. E de fato, ele não poderia ter nos instigado mais eficazmente a amar e a zelosamente viver segundo a lei do que nos ministrando essa advertência, ou seja, que todos os que ordenam sua vida sem demonstrar qualquer respeito pela lei de Deus estão enganando a si próprios e seguindo após meras ilusões. Comentário aos Salmos, volume 1. Então, a gente tenta se enganar, o homem tenta enganar a si mesmo, e a lei aponta esse engano e apresenta a verdade, torna ela clara. Daí Calvino então usa uma outra ilustração. Ele diz que a palavra de Deus são os óculos pelo qual eu consigo enxergar o mundo de maneira correta. É como se eu tivesse algum problema na minha visão e o mundo estivesse embaçado, ou não vendo ele corretamente. Quando eu tomo a palavra de Deus, ela é um óculos que me permite ver a realidade como ela é, da maneira que ela é. Então é muito comum nós nos pegarmos em situações nas quais eu tenho uma visão própria de mundo, e é pecaminosa. Quando eu pego a palavra, ela me aponta essa pecaminosidade, eu mudo a minha visão do mundo, adequando-me àquilo que Deus deseja. Nosso segundo ponto: o sacramento como selo da palavra. Como já dissemos, o sacramento nunca existe sem uma promessa, e o sacramento tem o propósito de confirmar e selar a própria promessa e nola fazer mais atestada. Portanto, os sacramentos, por causa de nossa ignorância e fraqueza, cumprem o objetivo do Senhor de firmar sua sacra palavra para nos estabelecer solidamente em sua fé, o que diz João Calvino nas Institutas. Crianças precisam muito de sinais, de símbolos, muito, porque a mente deles ainda é muito fraca para compreender, muito. E esses dias o Isaac teve um dever de casa, ele chegou a tarefa. A mãe dele tinha saído, deu muito atarefado, corrido. Põe aí, vamos fazer o dever. Abriu o livro e começamos a fazer o dever. Foi uma canseira. Primeiro porque os números que ele tinha que diminuir ultrapassavam 10. Então ele tinha que pegar o valor de 13 e tirar 8. E aí eu fazia, conta aí, 10. Aí ele pôs a mão aí, 10. E quando acabava, agora 13. Põe a outra mão. Ele, não, pai, mas tem que ficar com a mão assim para dar o 10. E aí foi uma canseira. Vamos com o pé, tira o sapato. Aí tal, põe o dedo para cima. Aí ele, mas o dedinho não fica, né? E tal. Como é que eu separo o 3? E eu, como é que eu passo? Aí no final, olha, foi uma dificuldade. Quando a mãe dele chegou, ela deu certo. Eu falei, olha, tinha um monte de papel riscado, escrito, desenhado, falado e tal. Ela, o que é isso tudo? Eu falei, foi o dever. Mas pra quê? Abriu a bolsa dele e tirou um maço de palitos de picolé que tinha lá dentro. Falou, tá aqui pra ele contar. Aí eu, olha, é só pegar os palitos, põe na mesa, né? 13 palitos, tira 8 e tava lá o resultado. A ilustração, eu falava assim, 8, cara, tira 13. Pensa ele, como é que é o 13? Aí eu, que raiva, o 13, cara, é um 1 com 3. Aí ele é 4, pai. Eu falei, não adianta, a mente dele não trabalha assim. Tem que pôr coisa sólida para ele pegar. Aí quando você põe 13 palitos, aí ele ia lá, 1, 2, 3, assim, 10, 13. 13, né, papai?
E se eu tirar 8? Aí ele contava 8 palitinhos, tirava e estava lá o resultado. Mas aí eu 13, é 1 com 3, ele 1 com 3, 4. Não, para! A mente dele não funciona assim. A nossa mente, ela é assim. Nós somos crianças. Então, Deus, para nos falar, nos dá palpavelmente os elementos. Aí você pega o pão na mão, você põe na boca, você o mastiga, e Deus está usando esses sinais para falar a gente ignorante. Por ignorante, eu estou usando a palavra como ela é, significando aquele que não tem conhecimento de algo. Eu não tenho conhecimento sobre as verdades eternas porque elas são eternas. Para ele me falar na minha ignorância, ele usa coisas que me são próprias. Como o pão sustenta o corpo, ele está dizendo assim: o meu filho sustenta a sua alma. E aí a gente então consegue entender a realidade. A palavra faz isso, traz em si as promessas anexas aos sacramentos. E na palavra eu me aproprio deles, porque se você não se apropria, você só come pão e bebe vinho todo domingo. E aí com o tempo fica sem significado. É preciso tomar as promessas que estão anexas na palavra para experimentá-las, apropriando-se delas na vivência cristã. Bom, novamente Calvino diz assim: os sacramentos são exercícios praticados com a finalidade de nos tornar mais certos e seguros da palavra de Deus e de sua promessa. E como somos carnais, os sacramentos também nos são dados em coisas carnais, a fim de que nos instruam conforme a capacidade da nossa rude condição e nos dirijam e nos conduzam como os mestres fazem com as crianças que estão a seus cuidados institutas. Esses dias eu falei: Isaac, segura minha mão para te atravessar. Não precisa. Eu segurei no braço. Criança, você não pega na mão porque ela solta. Peguei no braço que ele não solta. Peguei no braço e corri. Quando o carro virou a esquina, ele travou, segurou. Eu puxei e tirei ele para a calçada. Aí ele: pai, ainda bem que você me segurou. Porque minha perna não quis mexer. Fiquei com medo. Aí eu falei: tá vendo? É por isso que eu te guio. A mesma coisa acontece com a gente. Você chega aqui para o batismo, aí olha, vê um monte de gente, tudo olhando para você bravo. A igreja é assim, né? Agora, e agora? Travou. Aí Deus usa a água como a mão dele para nos guiar. E assim como a água limpa, lava, purifica, assim eu faço com vocês quanto aos seus pecados. Isso é a mão dele me segurando e me guiando. Me pega pelo braço e me leva, porque eu travo. E aí ele me conduz. É por isso que Calvino diz que como um mestre conduz as criancinhas, assim ele faz com a palavra. Os sacramentos são a palavra ilustrada. Tudo aquilo que ela fala sobre a obra de Cristo é ilustrado na mesa do Senhor, no batismo. Então é a ilustração para avivar as nossas mentes fracas que precisam de ajuda. Bom, outra vez nas Institutas ele diz: primeiramente, com sua palavra, o Senhor nos ensina e instrui. Então, com os sacramentos, nola confirma. Finalmente, com a luz de seu Espírito, Santo Espírito, iluminando-nos a mente e abre acesso em nosso coração à palavra e aos sacramentos, os quais, de outra sorte, apenas feririam vidas e se apresentariam aos olhos, mas estariam longe de afetar-nos o íntimo. Então a palavra de Deus, ela vai preparando o caminho. Você já leu o versículo de Isaías que ele declara que ela vai, não torna vazia? É uma promessa. Então a cada domingo, quando ela é pregada, Deus está trabalhando no nosso coração para confirmar nele as suas promessas. Por isso, de contínuo, ele nos fala. De contínuo ele nos instrui, para que haja salvação, para que nos tornemos mais sábios e mais conhecedores daquela verdade que ele deseja que conheçamos. A palavra e os sacramentos possuem a mesma função: comunicar a Cristo Jesus. Calvino escreveu: para que as cerimônias sejam exercícios de piedade, é necessário que nos conduzam retinilhamente a Cristo. Então entenda, Calvino está dizendo que para que as cerimônias, batismo e ceia, sejam
exercícios de piedade, é necessário que eles nos conduzam retiliniamente a Cristo, lado a lado. Batismo tem que apontar para Cristo. Ceia tem que apontar para Cristo. A palavra deve apresentar Cristo. Eu devo sair da igreja saturado, cheio de Cristo. A pergunta que você deve fazer ao vir é: por que você precisa de Cristo? E ao ir embora do culto é: como fazer proveito de Cristo? Você vem para recebê-lo e o recebe. Como você o aplica? De que maneira você faz uso dele? Concluindo, os sacramentos, bem como a palavra, possuem a propriedade de fortalecer e instruir no caminho correto a ser seguido. Os sacramentos são uma ratificação concreta das características da palavra de Deus, que estudamos a partir do Salmo 19. Elas também testificam do cuidado do Senhor em nos sustentar em nossas fraquezas. São um certificado da graça amorosa do Senhor dispensada sobre os eleitos. A semana atendendo um rapaz, entrou em processo de divórcio por causa de prostituição, adultério e pornografia. Me ligou desesperado, um processo de divórcio bem avançado. A esposa, com a nenenzinha de 6 meses de idade, trancou-se no banheiro. Quando descobriu tudo, disse que não sairia de lá. Depois de 6 horas trancado lá dentro, ele me liga pedindo ajuda. Eu estava na reunião de oração, não pude ir. Fiz contato por telefone com ela, convenci ela a sair do banheiro e ir para o quarto, por causa da segurança da criança. Ela o fez, mas trancou-se novamente. Terminada a reunião de oração, eu corri à casa deles. E começamos um processo. E ele tem se encontrado comigo semanalmente para que haja cura no coração dele quanto ao pecado. John Piper, há poucas semanas atrás, escreveu um texto falando que o crack dos evangélicos é a pornografia. Não se engane, ele está mais presente dentro das nossas casas do que pensamos. E então, conversando com esse rapaz, ele falou assim: pastor, eu não tenho nem vontade nem alegria na leitura da palavra. Eu falei: isso é comum, filho, eu também passo, bem-vindo ao clube. Os nossos pecados fazem isso com a gente, mas você tem que vencer isso. E ele: como? Eu falei: primeiro, leia todos os dias mesmo que você não tenha vontade. Sabe uma coisa que eu lembro que minha mãe me ensinou? Doente, prostrado, às vezes passando muito mal, ela chegava assim com um pratinho de comida da Dona Merivan, aquela comidinha cheirosa, temperada, que só ela faz, e falava assim: meu filho, come. Mãe, não estou sentindo cheiro, nem gosto, nem vontade. Come, porque você precisa. Abre a boca e enfiava dentro mesmo assim. Até hoje eu sinto a colher batendo nos dentes. Mais 2 colheres. Quando chegava no final eu já estava mais forte. Porque mesmo sem vontade, sem sentir prazer, o que aquela comida vai fazer em mim? Me fortalece. Então você está fraco, sem vontade, aí não come, o que vai acontecer? Mais fraco. Aí vai morrer. Aí, estou com vontade de ler a Bíblia, então não vou ler a Bíblia não, né? Vai ajudar? Não. Você não quer, o que você tem que fazer? Leia. Alimente-se, enfia a colher dentro da boca. O que ela vai fazer em você? Vai fortalecer o homem interior. E ele vai sobrepor ao pecado. Segundo, torne um hábito. Leia de manhã, na hora do almoço e à noite. Após cada refeição, engula um versículo junto. Vai ajudar na digestão. Que é hábito comer. Vocês comem de manhã? No almoço? Na janta? Não deixa de comer, não vai deixar de ler Bíblia. Então, atrela, liga um ao outro. Todo dia leia, 3 vezes ao dia. Em porções grandes. Alimente-se dela. Leia ela toda. Não leia trechos, leia tudo. Com o tempo vai ganhando sentido. Você vai se acostumando, vai ficando fácil. Vai ficando mais gostoso. É igual biotônico Fontoura. Depois do 2º vidro, está viciado, né?
É porque tinha álcool. Aí as mães pensavam, agora ele está gostando, é porque ele ficava bêbado. Mas a palavra não, a palavra vai revigorando. E aí depois você não consegue mais largar dela. Ela dá sabedoria, ela ilumina, ela dirige os caminhos, ela restaura a alma, ela salva. E aí ele vai experimentando tudo isso e não larga mais da palavra. E aí ele chega e fala aquela frase que o pastor gosta de ouvir. Fala assim, pastor, estou precisando de outra Bíblia. O que foi? Perdeu? Não, a outra está tão riscada, estragada, rasgada, que eu quero uma nova. Compra outra, estraga, joga fora, compra outra. Bíblia para ser usada. Então se ela não tiver um único risquinho, tem alguma coisa errada. Peraí, mas a sua não tem. Claro, eu já esqueci ela aqui na igreja, já folhearam. Não tem mesmo, porque essa aqui é só para vir para o culto. Mas a que eu uso está riscada, amassada, ela vai se perdendo, porque ela é para isso. E aí ele vai sendo revigorado. Você veio para a ceia, você veio para o batismo, não esqueça que a palavra tem que estar associada a eles, porque sem a palavra eles perdem o significado e o sentido de ser. Amém? Alguma pergunta, alguma contribuição sobre o que nós vimos? Vocês estão sabendo tudo ou nada, né? Meio que precisa do lúdico para aprender, né? É interessante ensinar as parábolas, e assim, quando a gente vê isso falando assim, que ele nos coloca debaixo das asas, né? Então aquela sensação mesmo de proteção, quando fala da lâmpada. E às vezes a gente lê não se atenta para essas imagens, para essas figuras. Aí eu fico pensando assim, a gente está aqui e glorificando a Deus por eu ter vindo, porque nunca tinha assim, me atentado a isso, né? E é um fortalecimento. Um dia uma senhora, depois de eu ter falado sobre essa relação da palavra e os sacramentos, ela, passando na porta da igreja, falou assim, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu perguntei, você nunca tinha pensado, nunca tinha experimentado? Aí ela parou, pensou e falou, você nunca tinha experimentado. Eu falei, você não achava sem sentido participar dos sacramentos? Ela falou assim, olha que eu pensei nisso, eu ficava, para que ele está dando pão? Para que esse vinho? Para que isso? Por que ele não faz o batismo no sábado, só com quem precisa batizar? Mas nós tiramos grande proveito, porque Deus os fez para nós. O problema é que o proveito está aqui na palavra, as promessas anexas a cada sacramento. Quando eu desconheço as promessas, o que acontece? É como se eu fizesse uma conta bancária para o Vitor com 100 mil reais nela, Vitor, só que não te falasse. O que isso ia te ajudar? Nada. Mas se eu chegasse e falasse, Vitor, está aqui o cartão, a senha tal, está à disposição, ia te ajudar? Demais! Tudo que ele precisasse, ele passava o cartão, sacava, usava. Aí Deus me disse, você tem aqui um tesouro inestimável, só que você não sabe usar ele, porque você não... Então os pastores às vezes falham em dizer para a igreja, olha, tem um cartão e uma senha, está aqui, use, passa, saca, usa tudo que é infinito. E aí toda vez que ele vem, ele pega aquilo lá e se apropria, tira aquelas riquezas e vai se alimentando com elas, sustentando com elas e seguindo a vida cristã. Então quando ele vem, aí alguém chega e fala assim, tem um tesouro aí, ele, sim, e daí? Eu não sei acessar ele, eu não tenho... Ele fica com raiva com o tempo. Ele fica com raiva, fala assim, vou largar isso porque não está adiantando nada, eu venho, não adianta nada. Quando ele tira proveito, aí ele fala assim, no próximo domingo eu tenho que ir, eu não posso faltar, porque eu recebi tanto no anterior e eu sei que ele vai ganhar mais. E aí ele busca. Quando ele não tem sentido, aí ele larga para lá e você encontra com ele, rapaz, nunca, desisti, não estava chegando a lugar nenhum e tal, agora eu sou espírita, que legal então, né? Aí o ano que vem ele está no catolicismo, aí fica pulando. Quando ele tira proveito, aí cada domingo é uma maravilhosa aventura da vida cristã. Cada domingo. Se não, é a mesmice, repetição vazia e sem significado. Aí, meu querido, seja bem-vindo ao catolicismo romano, que é sem sentido.
repetição vazia, dia após dia. O cristianismo é algo vivo e eficaz e que abençoa você a cada domingo. Então é por isso que Deus nos deu os sacramentos, para nossa graça. Não é para eu ficar assistindo, é para eu me apropriar. Então é aí que você tira o proveito. Vamos orar encerrando. Senhor bondoso Deus, cheio de graça e misericórdia, obrigado pela instrução bíblica de trabalharmos 6 dias e guardarmos o 7º para o Senhor, o adorarmos. Que na nossa adoração, no nosso culto, não nos esqueçamos de que é na palavra que somos alimentados, é nela que encontramos as promessas, porque ela é verdadeira, ela não falha, não passa, e o que está nela permanece para sempre. Nessas promessas é que participamos do batismo e da Santa Ceia, na certeza de que essas promessas, anexas a esses sacramentos, abençoam as nossas vidas. Ajuda-nos, dando-nos fé, sustentando-nos e dando-nos sabedoria para conhecermos essas verdades, para o alimento e consolo de nossas almas. Dirige-nos neste dia em nossas atividades espirituais. É o que nós rogamos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe. Ide em paz.